Primeiramente, olá para todos que tiraram um pouco do seu tempo para acompanhar nosso trabalho durante a Feirinha de Ciências. E muito obrigado, que mesmo diante de todas as dificuldades, vocês estão aqui vendo nosso vídeo. Como talvez vocês já saibam, a- o tema principal da nossa feirinha foi escolhido como 2020, Desafios, Impactos e Superações de um Ano Atípico. E como nossa turma ficou com os professores de História e Geografia, o nosso grupo resolveu procurar dar uma perspectiva histórica de diversas pandemias e epidemias do mundo, fazendo assim uma contextualização entre essas pandemias e o que está acontecendo atualmente com o Covid-19. Nós utilizamos, primeiramente, uma definição para separar o que seria pandemia e epidemia, e após isso nós introduzimos uma linha do tempo, inicialmente com a peste negra e logo após isso algumas outras pragas, como vocês vão poder ver mais adiante. Como falado anteriormente, agora serão definidas pandemia e epidemia. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Sendo assim, ela pode surgir de um agente infeccioso que se espalha ao redor do mundo, e a maior parte das pessoas normalmente não serão imunes a esse agente. Em uma escala de gravidade, a pandemia é um dos piores cenários, já que ela se estende normalmente por todo o planeta. O que muda entre uma pandemia e uma epidemia ou alguma outra coisa são as medidas tomadas pelas autoridades no combate à doença. Normalmente, o protocolo de ação é outro e deve ser respeitado, não só pelos países afetados, mas também pelos que ainda não registraram o caso do vírus. A abordagem em pandemias deve ser em conjunto de ações integradas, em que o governo, em parceria com a sociedade, trabalham juntos na contenção da doença. Essa, essas medidas adotadas podem ser notáveis em diversos países durante a pandemia do Covid, que ainda acontece. E uma epidemia. Uma epidemia é quando ocorrem surtos em várias regiões, ou seja, quando há ocorrência excedente de casos de uma doença em determinados locais geográficos ou comunidades, e que ela vai se espalhando para outros lugares, além daquele em que foram inicialmente identificados. É importante também especificar que doenças sazonais, em casos que crescem todo ano em uma determinada época ou estação, ainda não são consideradas epidemias. Peste Negra, 1347 a 1351. Olá, hoje eu vou falar sobre a peste negra. A peste negra ela foi uma pandemia, ou seja, a proliferação generalizada de uma doença totalmente contagiosa, que matava os doentes de forma lenta e dolorosa. As pessoas que ficavam doentes, eles sofriam bastante antes de morrer. Essa doença fez da Europa um verdadeiro inferno na Terra durante 3 anos. Os sintomas dessa doença eram febre alta, burbões, dores, vômitos, hemorragias, delírios, mancha pelo corpo e vários outros sintomas. Essa pandemia ocorreu nos anos de 1347 a 1351, duração de 3 anos. Casos de mortes nessa pandemia foi de 75 a 200 milhões de mortos. A peste negra ela foi uma doença transmitida pela pulga de um rato. No estado mais avançado, a doença começou a se propagar por vias aéreas, por meio de espirros e gotículas. Contribuíam com a propagação, higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam. A peste negra ela foi controlada no finalzinho do século XIV, com a adoção de medidas de higiene nas cidades medievais. Cólera, 1817 a 1923.
Eu vou falar um pouco sobre o cólera. É uma doença conhecida desde a antiguidade. Teve sua primeira epidemia em 1817. Depois disso, o vibrião colérico sofreu diversas mudanças, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. A contaminação é feita por meio de água ou alimentos contaminados. Os principais sintomas são uma forte diarreia. O seu tratamento é à base de antibióticos e a vacina que descobriram é de baixa eficácia. No caso, ela não tem 100% de eficácia para proteger desta doença. A porcentagem de imunização dela é apenas de 50%. O valor aproximado de mortes é de 150 mil pessoas, pois esse vírus é bastante poderoso, bastante forte. E devido à não imunização da vacina, muita gente morreu, porque é apenas 50% de eficácia. Então, no caso, os outros 50% já não é tão certo. Gripe espanhola, 1918 a 1920. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1920, atingindo diversos continentes e deixando uma estimativa de mortes que varia entre 10 e 50 milhões. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. O primeiro caso que se tem conhecimento aconteceu nos Estados Unidos, no Fort Riley, com o soldado Albert Gitechel. Após o início das tomadas de medidas de isolamento, uma grande parte da população mundial desenvolveu uma imunidade coletiva ao vírus, mesmo que ele não tenha desaparecido completamente. Febre amarela, 1685 até os dias atuais. Olá, sou Isla Sayonara. Eu vim falar um pouco aqui sobre a epidemia da febre amarela. A febre amarela, ela é causada por um vírus do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae. A história, um vírus da febre amarela é Aedes aegypti, vieram do continente africano nos inúmeros navios negreiros. A maior área do risco é a floresta amazônica. No entanto, os locais de maior ocorrência de caso estão na região sudeste, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A contaminação, o contágio acontece pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Sintomas: os casos leves causam febre, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas, vômitos. Os casos mais graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas e renais fatais. É uma doença que causa infecções no corpo. Tratamento: não existe um tratamento específico para a doença. Os esforços se concentram no controle dos sintomas e na limitação das complicações. Não tem cura e pode ser fatal, pode levar até a morte. O valor aproximado de mortes é em torno de 200 mil pessoas no mundo se contaminam e a cada ano causa em torno de 30 mil mortes. Covid-19, 2019 até os dias atuais. Ainda não teve fim. Olá, sou Viviane. Vou falar um pouco sobre o Covid-19. O coronavírus, ela
chegou aqui em 2019, né, no Brasil, e que já matou milhões de pessoas, já acabou com muitas vidas, muitas famílias. E como ela foi descoberta? O novo coronavírus foi descoberto em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de pessoas, por conta de uma série de casos de pneumonia com origem desconhecida. Depois de algumas pesquisas, foi descoberta a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Como o Covid chegou no Brasil? O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro. O paciente era um homem que esteve na Itália e se recuperou da doença. Embora tenha ganhado o título de paciente zero, ele está longe de ser o responsável pela disseminação da doença por aqui. Nesse mesmo período, mais de uma centena de introduções de novos coronavírus ocorreram no país. Transmissão do Covid-19. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo por meio de toque de aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computadores e etc. Então, como já foi citado anteriormente, essa é a linha do tempo das pandemias e epidemias citadas no nosso trabalho. Diante dessa linha do tempo, nós queremos reforçar a ideia de que é sim necessário o uso de máscara, do álcool em gel e de todas as medidas de segurança, já que, diante dessas medidas, o vírus apresenta uma notável queda em seus casos de suspeita, de casos confirmados e de número de mortes, principalmente. Então, representando todo o grupo, eu queria agradecer novamente a todos que estão aqui assistindo nosso trabalho e desejar um ótimo dia e uma ótima semana para todos. Muito obrigado.